Para você entender de uma forma mais aprofundada o papel do conectivo no seu parágrafo, pensa em um quebra-cabeça. Você pega aqueles quebra-cabeça bonito, de 200 peças mais ou menos, ali grandão, tem uma imagem bem legal. Pensa num quebra-cabeça montado. Então, eu comparo o quebra-cabeça a um texto. Quer ver? Do mesmo jeito que o quebra-cabeça ele tem por objetivo compor uma imagem, o texto você vai compor uma ideia, uma grande ideia. Você vai compor uma ideia, você vai fechar uma ideia num texto. Da mesma forma, você vai fechar uma imagem num quebra-cabeça. Só que o que precisa para você montar um quebra-cabeça, necessariamente? Você precisa de ter uma imagem de referência, que é aquela que vem na tampa, normalmente, do quebra-cabeça. Você precisa das peças com encaixes precisos. Se eles não forem encaixes precisos, você vai ter dificuldades de encontrar as peças certas para colocar em cada lugar. A imagem, para que ela serve? Ela serve para te orientar enquanto você está montando o quebra-cabeça, não é isso? E os encaixes, aquelas pontas talhadas que tem nas peças, que em algumas peças eles são côncavos, outros eles são convexos. Então a parte convexa encaixa na parte côncava e faz uma junção perfeita de uma peça com a outra. Esses encaixes promovem a comunicação da parte da imagem que estava em uma peça com a parte da imagem que está na outra peça. Então o encaixe ele faz essa comunicação, estabelece uma comunicação entre uma peça e outra. No texto, a imagem de referência, que no quebra-cabeça é a tampa do quebra-cabeça, é a sua ideia que está na sua cabeça. Essa é a imagem de referência que você quer montar no papel. E os encaixes são essas palavras que fazem o encadeamento na oração sintático-semântico. Por que sintático-semântico? Sintático porque essas palavras, que são os conectivos, a que eu me referi ainda há pouco, eles são responsáveis por manter uma estrutura na frase para que ela fique completa e com sentido. Ele faz essa articulação, esse encadeamento sintático entre os elementos da frase, da oração. E semântico porque ao fazer esse encadeamento, ele produz um sentido. Então, se ele estiver no lugar errado ou estiver ausente, ele vai fazer o sentido ficar deficitário. Você pode não entender, pode entender errado. Então, ele tem esse papel de ajudar a formar um sentido. Os encaixes nas peças, eles são segmentos que eles são essenciais, eles guiam a conexão. Porque se você não tiver aqueles encaixes nas peças do quebra-cabeça, você vai ter dificuldades. E também neles, naquelas pontas, passa uma parte da imagem ali. Então se a peça não tiver aquele encaixe, é quebrado, por exemplo, das peças, você vai ter dificuldades para montar. Porque muitas vezes você vai ver a peça que encaixa, mas se orientando pela imagem. Se tiver faltando aquele encaixe, uma parte da imagem vai ficar faltando. Então mesmo que você ache a peça certa e coloque no lugar, vai ficar faltando um pedaço da imagem, né? Não é isso? Agora, se o encaixe está certo, mas a peça está no lugar errado, o que vai acontecer? Porque às vezes os encaixes eles são semelhantes. Não sei se você já montou quebra-cabeças, mas os encaixes às vezes são semelhantes. Às vezes você consegue encaixar outra peça, mas não é o lugar certo. A imagem não fica certa. Porque é um pedaço de outra parte da imagem que você está colocando ali. Então, se você conseguir, acabar conseguindo encaixar uma peça, mas que está no lugar errado, então a imagem vai ficar errada. Ou talvez você não consiga montar todo o quebra-cabeça, vai dar um problema ali, porque talvez essa peça encaixe ali, mas a que ficaria nesse lugar não vai encaixar no outro de onde essa peça era. Então você vai ter um problema para compor toda a imagem. No texto é a mesma coisa. Mesmíssima coisa. As palavras que desempenham essa função de encaixes aí, que são os conectivos, elas tanto têm o papel de dar o sentido, guiar o sentido da oração que virá após, como de estabelecer uma relação de sentido entre as duas orações, entre a que estava antes e a que vem depois. Ela tem o papel de dar continuidade ao pensamento, a continuidade àquela mensagem que você está querendo expressar, e também o papel de deixar a mensagem exata, dar uma exatidão para a mensagem, porque se ela estiver errada, a mensagem vai ser distorcida também. Então, o que eu quero com isso? Quando você está com a palavra inadequada, se você tenta pôr uma peça onde não é o lugar dela, você tenta pôr um conectivo que não serve, não se encaixa, você prejudica o entendimento. Você pode até inverter o que você está querendo dizer. A interpretação vai ser equivocada daquilo que você está falando.